O exame do sistema musculoesquelético emprega várias técnicas de inspeção, palpação, grau de mobilidade, exame da força motora e sensibilidade. Na sequência, divide-se em estático e dinâmico. O enfermeiro deve realizar o exame de forma sistemática, sempre comparando os lados bilateralmente. O exame do sistema musculoesquelético inicia-se pelo exame estático, ou seja, pela anatomia de superfície, comparando cada área bilateralmente, sempre no sentido céfalo-caudal. Na inspeção, pode-se verificar a assimetria dos membros inferiores e superiores, da coluna e da pelve, tanto na posição ventral como dorsal e em pé. Na posição sentada, ao realizar a inspeção dos membros inferiores, deve-se avaliar a postura, a massa muscular, a assimetria, comparando sempre bilateralmente. Colocar o paciente deitado, com os membros inferiores em extensão e calcanhares totalmente apoiados sobre a cama, em ligeira abdução e posição neutra. A força muscular pode ser avaliada solicitando-se ao paciente algumas atividades como o aperto de mão, que forme a compressão da capacidade de pressão. O bíceps pode ser testado, pedindo ao paciente que estenda lentamente o braço, depois o flexione, enquanto o enfermeiro aplica a resistência para prevenir a flexão do braço. Para testar a força motora nos membros inferiores, aplica-se uma resistência na altura do tornozelo e solicita-se ao paciente que eleve a perna. Outra forma é palpar o músculo pássio analítico com a extremidade relaxada, o que permite ao enfermeiro determinar o tônus muscular. Avalia-se a postura do paciente e toda a coluna. Coloca-se o paciente sentado, observando qualquer deformidade, e palpa-se os processos espinhosos. A flexão da coluna cervical permite que o paciente corte o queixo na face anterior do tórax. Na extensão, deve manter a cabeça para quem olhando para o teto. Na rotação lateral, o paciente deve rodar a cabeça de um lado para o outro, fazendo com que o queixo alinhe-se em sua quase totalidade com o ombro. Na inclinação lateral, o paciente deve tentar tocar o ombro com a orelha, formando um ângulo de 45 graus. Extensão. É feita com os braços do paciente abduzidos a 90 graus, mantendo os cotovelos em linha reta. As palmas das mãos devem retornar para cima em subinação e continuar o movimento de abdução até que as mãos se encontrem por cima da cabeça. Cotovelo, flexão. O paciente deve flexionar o cotovelo tentando tocar a face anterior do ombro com a mão. Extensão. O limite é dado pelo ponto em que o olétrano encontra a fossa oletraniana.
Mão e punho. Flexão e extensão do punho. Solicita-se que o paciente flexione e estenda o punho. Abdução e abdução digital. O paciente deve afastar os dedos uns dos outros e tornar aproximados. Tensão do polegar. O polegar deve mover-se lateralmente para fora dos dedos. Oponência. O paciente deve ser capaz de tocar a extremidade distal de todos os dedos com o polegar. Quadril e pelve. Abdução. Solicita-se ao paciente que afaste-se a perna o máximo possível, observando a limitação do movimento. Adução. O paciente deve cruzar as pernas alternadamente, primeiro a direita para frente, a da esquerda e vice-versa. Flexão. O paciente deve levar o joelho em direção ao tórax. Extensão. O paciente deve ficar sentado, de braços cruzados, com as costas eretas e elevar as pernas. Joelho, flexão. O paciente deve ser capaz de fletir o joelho simetricamente até ficar em posição de cócora. Extensão. O paciente ereto observar se os joelhos estão totalmente estendidos. Rotação externa e interna. O paciente deve rodar o pé em sentido medial e lateral. Tornozelo e pé. Flexão. Plantar e movimentar os dedos. O paciente deve andar na ponta dos pés. Inversão. Dorsiflexão. Andar sobre os calcanhares. Inversão. Andar sobre as bordas laterais dos pés. Eversão. Andar apoiando-se na borda medial dos pés. Coluna lombar. Coluna lombar. Flexão. O paciente deve se curvar para a frente o máximo, mantendo os joelhos estendidos e tentando tocar os pés. Vai. Extensão. O examinador fica em pé ao lado do paciente com uma das mãos sobre a espinha ilíaca e com os dedos voltados para a linha média. A seguir, pede ao paciente que se curve para trás o máximo que conseguir, podendo ajudá-lo empurrando a face anterior do tórax. Inclinação lateral. Pedir ao paciente para inclinar-se à direita, depois à esquerda, ao máximo. Rotação lateral. O examinador fica atrás do paciente. Fixa-se a pelve. Fixa-se sua pelve com uma das mãos e coloca a outra sobre o ombro oposto. E em seguida com o tronco fixo, gira a pelve e o ombro posteriormente. Marcha. Pegue-se ao paciente para levantar e caminhar. Deve-se observar como ele se levanta, se usa ou não os braços para esse procedimento, se necessita de auxílio, se usa prótese, bengala ou andador. Em toda marcha, deve-se observar o contato dos pés com o solo, a posição, os movimentos do centro de gravidade,
o centro necessário para a marcha, o passo e o ritmo.